Nós estamos já chegando no final de setembro, faltam apenas 3 meses para encerrar o ano de 2022. Já parou para pensar quanta coisa boa você já ouviu ao longo desse ano, desde janeiro para cá? Pois é, a gente tem sempre que destacar as melhores coisas, que acontecem durante o ano, os melhores lançamentos. E hoje eu vou trazer para vocês uma dica super legal que eu conheci bem lá no comecinho do ano. E para você que gosta muito de metal clássico, por exemplo, já percebeu que ultimamente quase a gente não consegue ouvir lançamentos nessa linha de metal clássico? Presta atenção, logo depois da vinheta eu trago para vocês uma ótima dica no nosso vídeo de hoje. Olá, meu povo, querida nação roqueira, eu sou Jennifer Kelly, a rainha do submundo, e você está aqui no meu canal Jenny on the Rocks, dedicado ao rock e ao metal underground. Então, como eu falei para vocês na abertura do nosso vídeo, eu vou trazer para vocês hoje uma dica que aqueles apaixonados, aquelas apaixonadas pelo metal clássico vão curtir muito, porque é uma dica muito legal que eu vou trazer para vocês. Na verdade, assim, a gente que trabalha com crítica musical, a gente que trabalha com resenhas, dos lançamentos, então a gente ouve muita coisa ao longo do ano, E quando a gente escuta um trabalho, um lançamento, seja ele nacional ou internacional, porque a gente escuta de tudo, o que é do mainstream, o que é do underground, então a gente sempre ouve tentando analisar o que de bom aquele lançamento vai trazer para a gente, para o que a gente já conhece, para o que a gente gosta, enfim, para que a gente possa fazer a nossa resenha, fazer o nosso comentário, a nossa crítica, em cima do que a gente está lançando. E às vezes quando começa um ano, você começa a ouvir os primeiros lançamentos, a gente fica pensando, caramba, eu tenho 12 meses para ouvir, eu vou ouvir muita coisa, não sei se eu vou gostar disso, não sei se eu vou gostar daquilo. Às vezes tem um lançamento, por exemplo, de um artista que já é consagrado e se prepara para fazer um lançamento, e você já fica pensando lá na frente, naquele lançamento que foi anunciado. Enfim, esse ano aconteceu uma coisa muito legal comigo, porque assim que o ano começou, logo na virada do ano, eu ouvi, foi o primeiro trabalho que eu ouvi, na verdade, o primeiro lançamento do ano que eu ouvi. Tu imagina, por exemplo, você ouvindo um álbum, um lançamento, tendo ainda 12 meses pela frente, para você poder ouvir mais um monte de infinidade de coisas, e você de repente se depara com um trabalho que você ouve e pensa assim, olha, esse é um dos melhores lançamentos do ano. Aí você fica pensando, eu falei, poxa, será que eu falei bobagem? Bom, no nosso vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês que não, porque aconteceu exatamente isso comigo nesse ano, Como eu falei, lá no comecinho de janeiro, eu ouvi um lançamento, que é um debut álbum, na verdade, um álbum de estreia, aquela, como as pessoas costumam dizer, uma estreia com o pé direito, Os meninos, eles não são novinhos assim, Quer dizer, já estão na cena há algum tempo. Quem é de São Paulo deve lembrar, por exemplo, da banda thrash Atômica, Pois é, estamos falando de 3 ex-membros da banda Atômica que formaram uma nova banda com uma linha completamente diferente do som que era feito na época pela banda, e é justamente aí que é o pulo do gato. Já que a gente fez aquela pergunta lá no início, estamos sentindo falta de lançamentos de metal clássico, Hoje em dia as maiores bandas estão caindo em outros estilos, um pouco mais extremos, por exemplo, e aqueles sons que a gente começou a curtir quando a gente começou a gostar de rock, quando a gente começou a gostar de heavy metal, pelo menos a gente que já passou dos 40,
a gente fica pensando, será que a gente nunca mais vai ouvir uma coisa nova dentro desse nicho, dentro desse estilo, né, do heavy metal? Então eu vou trazer para vocês o nosso lançamento de hoje, a nossa dica de hoje. Tá aqui, ó. Banda Electric Sky. Eu vou destrinchar para vocês essa bolachinha aqui, mas antes deixa eu apresentar os meninos aqui para vocês, né? Aqui, ó, na contracapa, vocês vão ver aqui as fotos dos meninos, tá bom? Eu vou falar para vocês aqui, ó, a letrinha tá bem pequenininha, mas eu vou ler aqui na minha cola que tá aqui na minha frente aqui, ó. Fábio Midgard, que mora nos Estados Unidos, é o vocalista da banda, acompanhado dos irmãos Francis, né? O João Paulo e o J. Márcio. Os três são os ex-oriundos, né? Quer dizer, são oriundos da ex-banda Trash Atômica. E eles se juntaram então com o baixista Sandro Costa e com o baterista Sérgio Melo. Então os 5 estão aqui, como eu falei, na contracapa aqui da bolachinha. Eles lançaram esse trabalho bem no comecinho do ano e eu fiz uma resenha logo nos primeiros dias de fevereiro. Depois que eu ouvi o álbum, eu fiz uma matéria, né, apresentando a banda, né, uma espécie de uma resenha, falando sobre esse trabalho, né, intitulada Novo Representante do Velho e Bom Heavy Metal. Pelo título você já consegue perceber do que se trata, né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a matéria completa que eu escrevi sobre a banda, sobre esse lançamento lá na época, em fevereiro, né? O trabalho ele foi produzido por ninguém menos que Maurício Sersósimo, né? Que é produtor aí do Paul McCartney, da Avril Lavigne, por exemplo, né? Então, assim, o cara tem uma bagagem espetacular, né? Então, não é de qualquer coisa que a gente está falando, né? Bom, para mim, assim, na minha opinião, o único, não vou dizer que seja ponto negativo, né? Porque assim, quando o negócio é bom, a gente quer muito, né? Então, o trabalho tem 8 musiquinhas, né? Musiquinhas no bom sentido, tá? Tem 8 canções, né? Então a gente fica pensando, poxa, mas só 8? Depois que você acaba de ouvir, você pensa assim, poxa, cabia mais umas 3 ou 4 canções aí, mas a explicação é simples. O objetivo da banda, que inclusive na época do ano passado lançou uma campanha de financiamento coletivo, né, crowdfunding, né, e era para um LP, né, um long play, né, popularmente conhecido como vinil. E logicamente o vinil, né, o bolachão, ele tem um limitador de tempo. Você não tem como colocar 10, 11, 12 músicas dentro de um LP, a não ser que sejam músicas de 2 minutos cada uma. Não é o caso, né? Para heavy metal isso não funciona. Só as introduções de certas músicas dão quase 2 minutos, né? Por isso que tem 8, né? Então são 4 músicas de cada lado. Aí a banda resolveu presentear os fãs com um CD promocional, que é esse que está aqui na minha mão, né? Apesar de ser um CD promocional, vocês podem ver que o acabamento é muito bonito, né? Muito legalzinho, né? A bolachinha está aqui dentro, vou mostrar para vocês aqui, ó. Logicamente não tem a letrinha das músicas, né? Porque é um trabalho assim bem simplificado, é realmente um CD promocional, mas você tem o LP completo, né? Para aqueles que adquiriram, né, a campanha de financiamento coletivo. Eu confesso que eu não sei se ainda há para venda os LPs, né? Porque tem uma tiragem limitada, né, e tal. Mas eu vou deixar o contato da banda aqui também na descrição do vídeo. E vocês podem entrar em contato com a banda para saber se ainda há esse material para venda. Mas, obviamente, você pode ouvir o álbum inteiro na sua plataforma de streaming preferida, tá? O álbum tá lá. Inclusive, na matéria que eu citei aqui, eu coloquei lá, né, o linkzinho do Spotify para vocês poderem escutar todas as músicas. Nós vamos aproveitar agora e falar um pouquinho sobre cada uma das 8 músicas que compõem o álbum Electric Sky, um álbum auto-intitulado. A primeira música, Altered States, ela é um metal bluseado, né? Eu, particularmente, Jennifer Kelly, eu sou apaixonada quando o heavy metal, quando o hard rock usam no seu tempero musical, no seu tempero instrumental,
né, as influências do blues, né? Acho que quando o blues ele entra para temperar o heavy metal, para temperar o hard rock, as músicas ficam lindas, na minha opinião. E é o caso aqui. Então ela tem um temperozinho bluesy, um metal que, aliás, assim, qualquer uma das 8 músicas, né, poderiam ser usadas como faixa de abertura. A gente sabe que faixa de abertura é aquela música que você escuta e você, puxa, legal, gostei, vou ouvir o resto. Essa é a função da faixa de abertura. Então não pode ser qualquer música. Aqui funcionaria qualquer uma delas. Mas enfim, Altered States tá aí abrindo um metal bluseado, muito bonito, legal, como faixa de abertura. A segunda faixa, né, The Fessel, ela é um metal clássico, como eu falei, né, que é a influência principal da banda. Para quem gosta, por exemplo, do Judas Priest, né? Logicamente do Judas Priest tradicional, com a voz do Rob Halford, né? Vai gostar muito dessa música, The Vessel, que é a segunda música, porque ela tem mais ou menos essa linha, ela remete essa lembrança ao Judas Priest. A terceira faixa, Life and Easy, já é uma canção um pouco mais hard, né? Já é mais aberta, menos pesada, que remete muito, né, para quem gosta dos primórdios do Scorpions, né? Bem lá no finalzinho dos anos 70, comecinho dos anos 80, onde alguns dos maiores clássicos do Scorpions foram lançados. Essa música, pelo menos a mim, ela me fez lembrar aquela época do Scorpions, né? E fechando a primeira parte, né, ou que a gente consideraria como lado A, né, já que a gente está falando de um LP, né, são 4 faixas de cada lado. Fechando o primeiro lado, né, o lado A, tem a faixa Electric Skies, né, quer dizer, não chega a ser a faixa título porque é um plural, né, Electric Skies, né, e a banda e o álbum se chama Electric Sky, no singular. Electric Skies é um metal clássico bem pesado e, para mim, o destaque dessa música está exatamente no instrumental. É um instrumental fantástico, forte, coeso, viajante, que você fecha os seus olhos e você vai fazendo parte da música, né? Permitindo que essa música penetre no seu corpo e circule pelas suas veias, né? É uma música realmente espetacular. Virando a bolacha, né, para o outro lado, né, o bolachão, logicamente, né, a gente não vai virar a bolachinha porque ela não vira, né, o bolachão, né. Então, abrindo o chamado lado B, nós temos a Stand Up, que é também uma faixa um pouco mais hard, um hard mais festivo, que lembra, por exemplo, o Alice Cooper, porém um pouco mais acelerado, né, não exatamente um Alice Cooper. Lembra Alice Cooper, mas um pouco mais rápido, um pouco mais acelerado. A faixa 6, que no caso é a segunda faixa do lado B, Nightmare, é um metal mais pesado ainda, mais arrastado, eu diria um meio sabatiano, sabe? Com aquela levada de guitarra assim, Tony Iommi, mais ou menos por aí. Então, quem gosta, né, da fase clássica do Black Sabbath, né, na época do Ozzy, aquela primeira fase do Black Sabbath, vai gostar de Nightmare. É uma faixa, né, mais ou menos nessa linha. A penúltima música, né, Dig Down Deep, ela é um hard misturado com um rock and roll clássico, né? Lembra um pouquinho, por exemplo, Steppenwolf, né, Born to Be Wild, mais ou menos nessa linha, né? As primeiras músicas, né, os primeiros lançamentos do AC/DC, lembra muito aquela fase ali setentista mesmo, né? Então, o meado dos anos 70, então é uma música que remete àquela época dos anos 70. Já viu, né, eu destrinchando cada uma dessas músicas aqui, que você vê que o negócio é bom, muito bom mesmo, né? Fechando com chave de ouro, né? A música de encerramento, ela tem uma função quase tão importante quanto a música de abertura. Se a música de abertura ela convida você a ouvir o resto do trabalho, a música de encerramento ela tem que dizer para você o seguinte: olha, você acabou de ouvir algo espetacular. Ouça de novo, né? Te convida para você ouvir de novo. Human Grinder é a música que encerra o trabalho,
que é assim, para quem gosta de um heavy metal clássico mais rasgado, por assim dizer, não pesadão como Black Sabbath, um pouco mais rasgado assim, tipo Accept, por exemplo, vai gostar dessa música. É uma ótima faixa de encerramento, Human Grinder, tá bom? Essas foram as 8 músicas que eu tentei aqui dar uma destrinchada para vocês, né? Do que vocês podem encontrar nesse trabalho aqui, ó. Electric Skies, banda de São Paulo, que fez esse lançamento maravilhoso pra gente. Lá no começo do ano, eu falei para vocês, né? Aqui, ainda há pouco, que eu, quando ouvi o disco pela primeira vez, eu já apontei que era um dos melhores lançamentos do ano. E depois de passados 9 meses, né, já chegando perto do final do ano, a conclusão que eu chego é a mesma. Pode ter certeza que ele vai estar na minha lista dos melhores do ano de 2022, lá em cima, lá nas cabeças, hein? É um dos melhores álbuns realmente lançados nesse ano. Vale muito a pena vocês conhecerem a banda Electric Sky. Esse foi o nosso vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado, né? Aproveitem, né? Tia Jenny vai fazer um grande pedido para vocês, que é um pedido que a gente sempre faz, né? Mas é importante, né? Porque quando vocês visualizam, né, o nosso vídeo até o final, isso tem uma importância, um peso muito grande dentro do YouTube. Quando vocês curtem, né? A gente pede, poxa, deixa o seu joinha aí. Não, porque é importante, né? O YouTube precisa saber que vocês assistiram o vídeo, que vocês gostaram do vídeo, e aí esse vídeo vai ser disponibilizado pelo YouTube, né? Para que as pessoas também assistam, né? E quem ganha com isso? Quem ganha com isso é o fã, quem ganha com isso é a banda. Então a gente está fortalecendo a cena do underground nacional quando a gente dá apoio, né? E esse apoio, sem dúvida, ele é fundamental e é a ajuda de vocês que pode fazer isso acontecer, tá bom? Curtam, compartilhem, façam esse vídeo chegar ao maior número de pessoas e vamos continuar dando esse apoio que a gente sempre pede porque é importante. E claro, né? Tia Jenny gosta, né? Quem não gosta? Tá bom? Esse foi o nosso vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo. Beijos da Tia Jenny.